Sócia! Fala, sócias, como vocês estão? Eu estou bem, e você? Eu tô bem, tudo certo. Tô curiosa. Ai, sabe o Tô que que bem. eu hoje acordei e falei assim, eu vivi todos esses anos para hoje, para dizer ao mundo que eu tenho para dizer hoje. Uh! Que Bom, eu quero compartilhar com você, Belle, e com vocês que está nos assistindo, um pouquinho da minha experiência vivida lá no Japão, 30 anos. E eu vou aqui passando slides e falando, contando as situações. E também, se tiver alguma curiosidade, eu gostaria muito que a Belle interrompesse assim e falasse também, tá bom? Fique bem à vontade para interromper e falar, mas Kelly, como assim? E eu quero falar para vocês uma experiência de ter trabalhado numa empresa multinacional lá no Japão, do ano 97 até praticamente 2014. Eu estive trabalhando. Lógico que nesse período teve pausas no qual eu vim para o Brasil, viajei, enfim, mas praticamente foi esse período assim. E eu vou estar contando um pouquinho aqui da história sobre a disciplina japonesa nas empresas multinacionais. Eu acho que quando fala de japonês, a primeira coisa que a pessoa pensa é o quê? É Isso disciplina, mesmo. né? Que é Disciplina. regrado e tal. Verdade. Uhum. Então, o assunto de hoje vai ser disciplina japonesa. O que é disciplina japonesa aqui? São práticas de gestão japonesa, como elas podem transformar a sua empresa. Então, eu vou estar aqui falando sobre o conceito da disciplina japonesa, que difere um pouquinho da nossa visão aqui do Ocidente, junto com os insights, né, que eu tive lá fora, tá bem? Opa! Bom, disciplina, perspectivas contrastantes, eu coloquei aqui só para a gente fazer esse parâmetro assim. Na visão ocidental, a disciplina é vista como regras impostas de cima para baixo, baseada em consequências e às vezes punições, motivado por recompensas externas, foco em resultados individuais. Nos outros vídeos a gente pegou algumas questões aqui, né, sobre as empresas. Às vezes você não tem uma motivação ali para se eleger, ser, como que fala? Subir de nível Valorizado, de cargo. reconhecido? Reconhecido, né? Isso, Uhum. reconhecimento, isso mesmo, Belle. E na visão japonesa, ela é um compromisso coletivo com harmonia, baseado em respeito mútuo e honra. Aí você fala, o que que é isso, Kelly? E é motivado pelo bem comum e é foco na contribuição para o grupo. Então, aqui no Brasil, a gente vê muito assim, né? Algo muito individual, uma luta, às vezes sozinha, solitária. E lá eu tive a experiência de vivenciar algo que é muito coletivo. Sem o seu grupo, você não avança. É meio que por aí. E aí eu vou falar esses pontos aqui mais detalhado. O Tá. significado da disciplina em japonês é kiritsu. E cada letra desse kanji que nós falamos, que é kanji dessa letrinha assim, cheio de risquinho, de pauzinho, tem um significado. Então, junta uma letra com outra, aí forma ali uma palavra, um sentido. Eu diria que a palavra tem sentimento. Na língua japonesa, a palavra disciplina, kiritsu, transcende, não é uma simples obediência à regra, ela incorpora conceitos fundamentais da cultura, que é o A, ele é a harmonia social e equilíbrio. Shisei é autocontrole e moderação. E Sekinin é responsabilidade pessoal e coletiva. Então, ajunta essas três palavras e forma um sentido. Então, significa que a disciplina não é somente uma regra para ser ali cumprida, é um autocontrole. Já parou para pensar nisso? Faz sentido. Aliás, faz muito sentido. Exatamente, é um autocontrole com responsabilidade.
Nossa, demais. né? Então, assim, o significado dele é por aí que começa. Então, assim, a gente, na cultura, não vê como um peso. Uhum, Ele vê mais como uma harmonia e equilíbrio, que com isso tudo funciona, tudo fica harmônico. tá. Pilares da disciplina: pontualidade rigorosa, o respeito pelo tempo dos outros. É considerado essencial, não o meu tempo, né? Chegar na hora significa ser presente 10, 15 minutos antes. Eu acho que teve uma reunião que a gente gravou que eu falei sobre isso, né? Eu sou muito rigorosa com o horário. Lembra, Beli? Sim, e eu concordo, sabe que aqui só fazendo um parênteses até envolvendo essa questão da pontualidade e do respeito com o tempo do outro. Eu estou aprendendo no campo do empreendedorismo, eu estou vendo esse valor de valorizar o nosso tempo, a nossa hora, enfim, a nossa vida. E isso realmente é algo que, engraçado, né? Como as pessoas não percebem o valor que tem e muitas acabam sendo displicentes com isso com o próprio tempo e acabam negligenciando o dos outros. Exato. E isso aqui no Brasil, Kelly, eu vou te falar, não é difamando o meu país, não tem nada a ver. Mas é porque acontece. Por um bom tempo, assim, eu via como algo, é, não sei, qual é a palavra que a gente usa para isso? Em grandes reuniões, as pessoas atrasarem o anfitrião, sabe? Atrasar. E aí, isso é uma coisa assim que não era, eu percebi que não era mal visto. Ah, Ou sim. era, mas virou costume, sabe? E eu achava isso tão estranho. Eu falei, mas tá bom, né? Porque quando se fala de cargos, né, de altas posições assim na empresa, você acaba respeitando. Mas e as pessoas que já estão ali, Pois é. sabe? Essa questão de você valorizar o tempo do outro. Eu não sei, gente, assim, hoje, né? Porque eu tô como empreendedora, né? A gente tem um ano e meio aí de empreendedora, mas até anos atrás eu via isso Pega, né? acontecer com. É muito normal atrasar. E eu acho isso estranho, assim. Hoje eu vejo a importância da gente honrar o nosso tempo e respeitar o tempo do outro. Então, faz muito sentido. Perfeito, Beli. Perfeito. E mindfulness é uma presença mental na tarefa atual. Lá o japonês é muito focado em pequenos detalhes. Então, eles eliminam qualquer tipo de distração e foca completamente naquilo que está fazendo em grandes empresas. Então, por isso que tem o cargo A. Aqui também acontece isso. Quem coloca parafuso é só parafuso. Quem faz isso é só faz aquilo. Sabe? Nessas empresas, eu só vou colocar o mouse aqui. Então é isso que eu vou fazer todos os dias, e toda hora, e todo momento. Mas isso sim, lógico que muitas pessoas estranham, né? Eu mesmo quando chego, nossa, parece que a gente vira um robô aqui, sabe? Porque faz Uhum. a mesma coisa, a mesma coisa. Só que por detrás disso, nas grandes empresas, eles vejam, eles olham assim que só precisa focar naquilo. Não precisa pensar em mais nada. Então é questão de Entrega mais ótica, né? qualidade, não é isso? Oi? Não é porque entrega mais qualidade? Isso, isso. É Eles tudo é um estudo. entendem como funciona o nosso cérebro, porque eu estou até complementando, tá? Pelo que eu aprendi e que faz absoluto sentido. Eu tenho as duas memórias, né, gente? Eu sempre preciso falar isso, tá? Porque faz parte da minha estrada. A memória de anos de empresa, onde sempre foi muito incentivado você ser multitask, né? Você fazer várias atividades, porque isso te fortalece no seu trabalho, isso te deixa com autonomia, enfim, você fica
pronta para a guerra, né? Mas em termos de qualidade, isso passa a ficar questionável. Então, isso que eu estou vendo agora, que você está apresentando, é uma coisa que faz muito sentido, realmente, porque a gente parar para pensar como funciona o nosso cérebro, por que será que a gente se irrita, se estressa quando tem muita coisa ao mesmo tempo para fazer? Porque a gente não entrega qualidade em tudo ao mesmo tempo. A gente precisa, o cérebro precisa focar. Então, se a gente faz o contrário, não é como a gente, não está condizente com a maneira com que o nosso cérebro trabalha naturalmente e bem, né? Exatamente, você conseguiu explicar direitinho, direitinho mesmo. E aqui, organização 5S, que depois eu vou falar um pouquinho mais, é uma metodologia que mantém um ambiente do trabalho limpo e organizado que em várias empresas aqui no Brasil também, e eu já vi livros, já vi palestrantes falando sobre isso, sobre 5S, que grandes empresas multinacionais no Japão, que eu depois eu vou falar qual empresa que é Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Depois eu vou explicar direitinho para você o que significa. Mas todo mundo que trabalha na empresa sabe o significado. A gente tem que estudar, tem uma prova. E tem que passar nessa organização 5S. Trabalho em equipe, priorização do ambiente coletivo sobre desejos individuais, criando harmonia no ambiente de trabalho. Então, entende que se você estiver bem com um grupo, você consegue fazer o seu próprio trabalho individual bem perfeito, né? Porque tudo depende do outro. E assim fica mais harmônico, as coisas fluem com mais rapidez. Eu vou passar para o próximo. Multinacionais japonesa e cultura na disciplina, onde eu tive experiência de trabalhar e conhecer as empresas. Toyota. Toyota, ela é pioneira no sistema de produção. A Toyota construiu sua reputação global na disciplina do Kaizen, que é melhoria contínua, que o pessoal fala just in time, né? Então, assim, para produção, para render com qualidade e excelência, então foi a pioneira. A Sony, ela transformou a disciplina em inovação através de atenção meticulosa aos detalhes, controle de qualidade rigoroso em que seus produtos, todos os eletrônicos, né? Então, assim, não pode acontecer erro, porque um erro, e eu já vi isso acontecer, milhões e milhões de dinheiro que vai para água abaixo. E Sim. outra empresa, Mitsubishi. Ele exemplifica a disciplina corporativa japonesa através de sua estrutura hierárquica, bem definida e o processo de tomada de decisão baseada em consenso. Você já teve experiência de ouvir alguma dessas empresas, Belly? Não. Mas conhece, né? Sim, Toyota. conheço. Sim, Sony, conheço. Mitsubishi. Eu fiz Mas aqui uma ouvir. pesquisa, assim, só para colocar um pouquinho, assim, ó. A Toyota, ela foi fundada em 1937 e cresceu. Nossa, fazia muito tempo que eu não relia, sabia? Porque lá atrás, quando eu comecei a trabalhar nessas empresas, tinha que estudar. Mas eu achei Uhum. muito interessante de recapitular isso. Olha o poder disso, né? Cresceu após a Segunda Guerra Mundial, aplicou os princípios de eficiência depois da guerra. Então, a criadora do sistema, ela criou então esse Kaizen, que eu vou falar mais para frente, que melhora esses pequenos detalhes. E a Sony, ela foi criada em 1946 no Japão, depois de ter devastado pela guerra também, com a missão de reconstruir o orgulho do próprio desastre que aconteceu através de tecnologia para reerguer tudo que foi danificado. Então, transformou essa disciplina em criatividade, controle de qualidade de uma forma muito ousada, minimalista e mostrou que a disciplina também é um combustível para
e inovação. A Mitsubishi, ela nasceu em 1870 no transporte marítimo, expandindo para a mineração, indústria pesada, energia de finança. Então, então criou então a disciplina através de uma estrutura de decisão rígido, fidelidade entre empresas e outra. Então é muito forte. E tem aqui, o que não tá aqui, que é outra empresa que eu trabalhei, é a Honda. A Honda foi fundada em 1946 e começou pequeno galpãozinho, produzindo bicicletas motorizadas. Depois da guerra, cresceu. Aí, gente, eu quero deixar uma reflexão aqui. Essas grandes empresas cresceu depois de quando? Depois da guerra, depois do catástrofe, depois de ter perdido tudo. Então é por isso que eu quis trazer realmente essa história, sabe? A Para mensagem passa, né? para falar sobre a disciplina. E muitas vezes na nossa vida também acontece isso, de a gente ter que chegar às vezes no fundo do poço, ou ai, não dá mais, ou né, de acabar para poder realmente inovar. Olhar tudo que aconteceu, eu falei, não, eu vou criar algo novo aqui. Eu acho que a criatividade acontece nessas horas. Será que tem um pouco a ver também com o nível da dor da experiência? Porque é Com aquilo que você falou certeza. do fundo do poço, né? Quando você Fundo do passa poço, eu pelo preciso. extremo, quando você passa pelo extremo, acho que isso se aplica diretamente a nós, né, seres humanos. Que a gente até conversou em outros vídeos sobre isso, né? Sim, Que falamos. quantas vezes a gente vê, a gente tenta ajudar, a gente oferece ajuda, mas às vezes não é o momento da pessoa. Então, eu já ouvi muito isso, e a gente até trouxe, né? Se não saiu da zona de conforto, se não fez diferente, é porque não doeu o suficiente. Parece tão ousado, né? Você falar, ah, então é porque não tá doendo o suficiente ainda. Mas se a gente É puxa para verdade. nossa própria experiência de vida, não é nem desrespeitando a outra pessoa, é puxando pela nossa própria experiência. Falar, as mudanças que a gente fez na nossa vida foram todas com base num extremo. A gente sentiu uma dor que só a gente pode dizer sobre isso, que nos mobilizou a Uhum. sair da nossa zona de conforto. Então a gente escolhe a dor que a gente quer ficar, né? Exatamente, Belle. E eu tive uma fase de dor que eu melhorei. E Uhum. essa melhora, ela é tão significativa que ninguém olha mais pelas coisas que fizeram ela mover a dor. Não é focada na dor depois. É focada no sucesso das empresas. Hoje vê ali faturando milhões. E a dor? Ela fica para trás. Ela E fica é no raiz, passado. né? É a Exatamente. história. É história. Mas é importante a gente lembrar a raiz, a história, o passado, porque é isso que vai fazer que as novas gerações olhem e falem assim, não, aconteceu porque lá atrás foi preciso ter uma transformação. Não foi modinha, Faz todo sentido. não é verdade? Foi necessário. Nossa, e como a gente falou sobre isso, né? Da Falou. importância Por isso que de. eu falei que tudo vai ajuntar com tudo que a gente falou Exato. lá atrás, né? Que a Belle trouxe toda semana um tema, vai ajuntar, gente. Vai ficar bem Tudo vai show. se conectando. Sim. Uhum. Passar aqui. Bom, modelo 4R. Respeito, responsabilidade, rotina, reflexão. Vamos falar um por vez. Respeito. Estabeleça uma cultura de respeito mútuo entre todos os níveis eu não consigo falar direito essa Hierárquicos. palavra. Hierárquicos. Hierárquicos. A disciplina japonesa começa com o respeito pelo tempo, espaço e contribuição de cada indivíduo. Então, não é respeito pelo ego, pela classe social, que mais? Acho isso muito bonito, inclusive, viu?
É uma coisa que é uma das coisas que eu admiro, assim, quando a empresa constrói uma cultura de respeito mútuo e desconstrói essa coisa de é a questão o peso do nível, lógico que tem o respeito pelos níveis hierárquicos, mas o respeito mútuo independente dos níveis, né? Eu admiro muito isso. Exatamente. E um ponto que eu tive experiência de ver é assim, quando eu comecei a trabalhar na empresa multinacional, eu falei, como que eu faço para me adaptar aqui? Primeira, comunicação. Eu tenho que estar bem na comunicação para que não tenha, sabe, erro, né, no que eu vou ouvir, no que eu vou fazer. Então, assim, eu sempre estive estudando japonês. Sobre a responsabilidade, incentive a responsabilidade compartilhada. Na cultura japonesa, todos são responsáveis pela qualidade final, não apenas quem executa a tarefa final. Rotina. Justo. Quer acrescentar alguma coisa na responsabilidade? Não, eu só comentei que é justo, porque Justo. todos estão, cada um tem sua responsabilidade, ok, mas todos estão trabalhando em prol de um objetivo maior e é a visão em comum da empresa, né? E exatamente, até tem gesto, sabe? Você vai conferir uma peça. No início, eu entrei quando eu tinha meus 15 para 16 anos. Então, muita novidade, né? Mal entendia como funcionava uma empresa, mas isso foi bom, porque eu não tinha vícios anteriores de empresa, então eu já entrei já achando tudo novidade para aprender. Aí eu via um senhor fazendo isso aqui, ó. Falei, nossa, que maluco, maluco. Não, era uma forma eu acho que a mente trabalha, aí como que eu posso explicar? Quando você faz uma ação, ela lembra depois e intensifica mais o teu gesto de confirmação. Não sei se eu consegui falar certo. Ó, eu tô conferindo, né? Aí depois, será que eu conferi? Não, mas quando você movimenta junto com a tua confirmação, com o olhar, isso faz com que você fique com mais convicção de que você realmente visualizou e tá tudo certo. Então, na hora de você, por exemplo, eu produzo aqui o celular. Aí eu vou confirmando assim, ó, tela do celular ok, câmera ok, não, não, não. É isso que tem que fazer na empresa, você acredita? Isso, não sei, se me corrija se eu estiver errada. Eu estou interpretando a possibilidade de ser uma forma de se comunicar em relação aos tipos de aprendizado de cada pessoa. Então, para atender todos os públicos, todos os perfis de aprendizado, precisa demonstrar, precisa, tipo assim, tem o sinestésico, o visual, o auditivo. Seria sobre isso ou não? Não, seria sobre disciplina mesmo. Ah, tudo bem. Na linha do trem, por exemplo, tem aquele que confere se o trem vai ou não. Eles ficam assim, ó. Tá. Que nem Ah, num avião, no aeroporto, que fica assim, conferido, conferido. Sabe assim, que ah, fica assim com o tá. dedo? Ah, tá bom, tá bom. Não, eu estava Nesse interpretando sentido. de outra maneira. Tá Então, bom. até essas pequenas peças, eles Uhum. têm que fazer isso daqui. Sabe? Para conferir que não tem nada de errado, que você visualizou, que a qualidade está perfeita. Então, imagina assim, eu encaixo aqui a tela do celular e faço assim. Aí a próxima pessoa que precisa, sei lá, colocar uma câmera, viu a tela do celular, que é o trabalho de outra pessoa, confirmou e fez o trabalho dela, confirmou e passa para o outro. Ai, que É legal, assim. diferente. Então, é nisso que é a responsabilidade. Então, todo mundo, se passar uma peça errada, é porque sei lá, é uma coisa assim, Saiu. muito difícil, na verdade, de acontecer isso. Geralmente, se passar é porque realmente burlou o sistema completamente. Entendi. Nossa, que diferente, gostei. Interessante. Diferente? Interessante. Sim. Olha, é uma coisa que para mim se tornou normal depois de anos, né? Eu compartilhando com você, você achou diferente, que interessante.
É porque você viu que eu até não tava conseguindo nem interpretar Nem exatamente o que entender. que era. É, eu tava indo por um outro ângulo e interessante, achei interessante. Mas é porque eu não. Tô pensando aqui, se aqui no Brasil a gente faz alguma coisa que possa ser associada a isso. Enfim, até eu me encontrar, pode seguir, porque aí se eu tiver alguma luz aqui eu comento. É, porque eu tenho que puxar aqui É, e experiências, você que está nos assistindo, se você tiver, né, alguma coisa para comparar, assim, alguma lembrança alguma também, alguma lembrança. experiência, isso que agora eu tenho que puxar, mas pode seguir. Rotina. Implemente rotinas estruturadas que promovam consistência. Rituais como reuniões matinais, chorei, que lá é chamado de chorei, criam ritmo e previsibilidade no ambiente de trabalho. Então, todos os dias tem reunião nessas empresas. Então, eles falam a quantidade de produção, erros que aconteceram, coisas que precisa mudar, melhorar. Então, todos os dias tem até um barulhinho que chama a gente tem que reunir todo mundo ali e fazer reunião. E também tem alongamento, tem uma musiquinha própria para alongar. Que legal! Tem uma musiquinha que faz alongamento, respira e. Que bom. A reunião matinal, inclusive, voltei aqui no tempo. Eu vivenciava isso, eu acho que hoje, conhecendo a cultura da empresa, ainda é algo praticado, com certeza, é uma das ferramentas de maior disciplina e cuidado prático entre todos os departamentos, e era uma coisa que eu participava. Então, quando você explicou essa rotina, Já eu veio. voltei no tempo, porque eu fazia isso também. E realmente é algo muito eu vejo funcional e vejo muito importante mesmo, porque é um momento onde todos falam, ficam na mesma página, todos Uhum. estão interligados e entendendo a importância do, da troca mútua, a importância do todo, né? Não é cada um por si. Todo mundo tem que estar na mesma página. Então eu vejo muita importância realmente nessas reuniões. E uma coisa diferente que lá tem, aqui não tem, é que o corpo tem que estar em harmonia junto, então tem esse alongamento com essa musiquinha que é nos ensinado desde escola, primeira Uhum. série. É a mesma música que toca na escola, toca na empresa, para fazer esse alongamento sincronizado. Ah, quero ver. Fiquei Eu curiosa. vou trazer, eu vou trazer. Ah, Inclusive, tem um vídeo que eu gravei eu fazendo esse alongamento com a musiquinha. Depois eu não, mostro pra agora você não você. vai mostrar um vídeo, vai mostrar o teu vídeo. O meu vídeo que eu fiz, inclusive no desafio de autocuidado que lancei, tem uma aula assim, eu vou disponibilizar aqui no Entre Sócias para vocês. Ah, quero ver. Vamos Reflexão. cobrar. Pode cobrar. Às vezes vai que eu esqueço, né? Mas pode cobrar. Olha lá, gente, quem tá assistindo aí, vamos cobrar a Kelly. Reflexão. Incorpore prática de reflexão constante, furicaeri. A autoavaliação honesta é fundamental para o crescimento contínuo individual e coletivo. Significado do furicaeri. Olha que interessante. Olhe para trás. É do Isso faz significado da muito, reflexão. isso faz muito sentido. Mas não é um olhe para trás, é o furi. Significa assim, rápido. Isso é furi. Caeri, que é embora. Então, se for colocar essa palavra, se eu traduzir a palavra é olhe para trás, mas se eu colocar o sentido da palavra é relâmpago, né? Tipo, rápido, coisa rápida que vai embora. Tá. Não é um olhar para trás de passado, é Senão você você bater. fica. Hã? Senão você fica. Se você olhar para trás, você É fica no rápido, é uma passado. passagem. Entendi. Exatamente. Exatamente. Ai, Muito legal. Uma autoavaliação honesta uma é autoavaliação. fundamental para o crescimento contínuo individual e coletivo. Ai, que legal isso. Eu sou a doida da reflexão, né, gente? Então, eu adoro. E gostei desse.
Com certeza. Faz todo dessa sentido. forma de ver. Sim, faz muito sentido. Desafios da implementação, barreiras culturais. Resistência ao coletivo em culturas individualistas, diferentes percepções de hierarquia e autoridade, interpretação equivocada sobre silêncio e conformidade. Tem algo a dizer sobre essas barreiras culturais? É, eu estou raciocinando nelas aqui, diferentes percepções de hierarquia. Na verdade, eu quero ouvir sobre elas, interpretações equivocadas sobre silêncio e conformidade. Essa daqui me pegou, hein? Pegou? Bom, É, que nas seriam essas grandes interpretações equivocadas? sensações, resistência ao coletivo em culturas individualistas. Pela minha experiência, eu já vi pessoas que não gostam muito de se misturar. Isso tem em qualquer lugar. Mas Tá. pela cultura japonesa, desde a primeira série, é feito um trabalho muito coletivo. Tanto de Uhum. exercício, tanto de atividade escolar, é tudo coletivo. Então, muitas pessoas que vêm de fora levam esse choque cultural, porque sempre está sozinho. Para você ter uma noção, para ir para a escola é feito grupo em bairros para irem juntos. Tipo, eu e você moramos no mesmo bairro e vamos frequentar aquela escola. Então, tem um ponto de encontro que as crianças têm que se reunir para ir Para junto. irem juntos. Então, Que até legal. esses pequenos detalhes, sabe? É pensado nessa parte cultural de coletividade. De Então, eu já vi incentivar, né? bastante gente reclamar que, ai, por que que eu tenho que fazer tudo junto? Ai, eu quero fazer sozinho que é mais rápido. Não, eu vou ter que A importância esperar. do coletivo, de trabalhar em grupo, né? Exatamente. E diferentes percepções de autoridade. Lá, o respeito de quem ensina e de quem aprende é totalmente diferente. E aqui, às vezes, quem ensina, se você está pagando, às vezes parece ser até empregado. É? Você consegue ver a percepção? Por exemplo, eu fui contratada, né, para ensinar algo. Uhum. Então lá é mestre, é considerado mestre. Vai ter um capítulo que eu vou falar mais sobre essa cultura de mestre, de quem ensina. Então, o que o mestre falar que ele já tem conhecimento daquela área, todo mundo fica no silêncio, por mais que tenha algo a dizer. Ah, E tá bom. faz baseado na disciplina para ter harmonia. E Entendi. geralmente, quando tem essa ação, nesse processo, a pessoa começa a entender. Ah, por isso que o mestre falou para fazer isso, assim, assim, assim. Não Porque pergunta, só faz e depois vai entendendo. vai Ah, entendendo depois, e depois vai ajuntando com o seu próprio conhecimento, e é uma coisa assim, ó, que aí ajunta e agrega, e uhum. depois é passado para frente. Mas essa autoridade, às vezes, ó, eu contrato uma pessoa para me ensinar. Ah, mas eu contratei você, mas eu tenho mais conhecimento aqui. Eu já vi muito isso acontecer. Não, eu não vou É, fazer dessa forma que você falou, porque eu tive experiência, a isso. resistência, né? Há Sim. uma resistência na parte de autoridade de quem está ensinando e de quem está aprendendo. Interpretação equivocada sobre o silêncio e conformidade. Às Essa eu quero vezes, ouvir o que que é, porque eu tenho uma percepção sobre isso, aí eu queria entender como que é, né? Eu quero te ouvir primeiro para entender se eu tô na mesma linha. tá. Muitas vezes, é, o silêncio, ele é uma forma de respeito para dar o tempo para aquela pessoa evoluir. Tá, tá, Então, legal. você está ali, né, relutante,
né? E tem um monte de coisa acontecendo, você tá ali relutante. Mas às vezes não vai vir falar assim, não, você tá errado, você precisa fazer assim, assim, assim. É observado com silêncio. Para deixar a pessoa também tirar suas próprias conclusões, né? Pensar sozinha. Exatamente. Entendi. Por isso que Ótimo. lá as pessoas falam assim, ah, é injusto, do nada. Do nada eu posso ser trocado. No sentido de, ah, trocado, ah, agora você vai para tal lugar e você vem aqui. Eles trocam sem aviso prévio de cargo. Mas independente da afinidade com o cargo? Independente. Meu Deus! E Independente. como Por que isso que as pessoas funciona? falam assim, nossa, a gente dá aqui o rim pela empresa, só que a gente é trocado. Só que não observou esses Tem uma percepção externa em relação a isso que motiva a troca. Exatamente. Ah, não é, ai, vou mudar. Não, é com base no que observam Do que que pode. observa, Mas do que foi observado no silêncio. aí a gente está falando de que tem talentos, assim, por exemplo? Tudo. Eu acho que ali engloba tudo. Uhum. Mas Eu tô tem esse dizendo porque espaço. na hora que você falou isso, eu já me imaginei, né? Eu tô ali no setor, sei lá, de humanas, aí me mandam para, sei lá, área financeira, eu ia ficar desesperada. Agora, se fosse o contrário, assim, não, eu tô num setor, sei lá, generalista. Aí, de repente, fala, não, você vai para humanas diretamente, né? Assim, tipo, sei lá, um RH, ou treinamento, enfim. Aí eu já ia falar, entendi. Eu estou interpretando que a troca, ela é estratégica com base nisso, assim, nas Não, mas é características. também na sua capacitação. Por isso que eu falei, deixa eu perguntar, porque eu já fiquei assim, socorro. Entendi agora. Ai, que bom, Entendeu? né? Eu estou falando de uma Entendi. empresa multinacional que tem Aham, 1.000 funcionários fazendo uma produção gigantesca para o mundo inteiro. aham. Então, imagine você com um pequeno negócio com 2 funcionários que dá muito dor de cabeça. Uhum. Então, você consegue, então, às vezes, conversar com um ou dois, falando, não, gente, vamos combinar, vamos fazer assim. Mas imagine se você tiver 3.000, 4.000, 5.000 funcionários, como que você vai lidar com isso? Sim, não Então, é, eu não é. já, assim, observei de perto que lá no Japão tem um período de silêncio, que você fica, e agora? Entendo. Essa coisa do silêncio, ela faz muito sentido. Eu já fui. Qual é o nome que a gente dá para isso? Ah, eu já fui. Eu vou usar aqui uma palavra que me fugiu o termo que eu quero usar propriamente, mas eu já fui objeto desse exercício, digamos assim. Eu já fui aluna nesse sentido. E eu gostei, viu? Porque isso faz com que a gente veja o nosso potencial de percepção das coisas, né? Independente dos outros Exato. falarem, guiarem, conduzirem. Fala, deixa eu tirar as próprias conclusões. E foi a partir dali que eu falei, entendi. A gente pensa que não, né? Que não está sendo ouvido, mas você foi lá e entendeu, você tirou suas. Você fez a sua própria análise, teve o seu próprio aprendizado, teve a sua própria concepção, digamos, né, do todo e tirou suas conclusões. Muito legal. Entendeu E depois o você não é processo. invisível em nenhum Uhum, momento. entendi. Né? Então, eu acho que é sobre isso. Às vezes, ai, será que ninguém está enxergando a minha qualidade? Ninguém está vendo? Hum. Porque no silêncio dá pra gente pensar nisso, né? Meu Deus, ninguém tá Ninguém me vendo. reconhece. Aham, quem sou eu? Mas E não. como que a pessoa, e como que reconhece? Tem, assim, é tudo bem organizado, assim. É uma empresa multinacional que é dividido por linhas, de equipes. Aí cada equipe tem o seu líder. E o líder não vai chegar em você e vai falar assim, ó, você tá errando nisso, nisso, nisso. Você tem que melhorar nisso, nisso, como um mentor. Ele só vai, Uhum. ó, anotando. Nossa, o feedback não existe? Ou é de outro jeito? O feedback é assim, é mais é, positivo, o negativo não. A Vai afirmação, observando entendi. O reforço, né? isso. Entendi. Ah, bom. Então não tem aquela coisa de punição.
sabe? A não Uhum. ser que você realmente faça algo errado. Porque Entendi, imagina, não é tudo pode ser. disciplinado, tá escrito tudo que você precisa fazer. E a pessoa faz o contrário. Isso já dá pra ver que ela fez totalmente errado. Mas eu tô fazendo certo, mas eu não tô tendo aquele feedback é porque está sendo observado. Entendi. Estratégia de adaptação. Adaptação gradual dos princípios, treinamento intercultural para gestores e funcionários, criar versões híbridas que respeitam a cultura local. Essa adaptação, ele é assim, muito individual para cada um. E muitas pessoas não conseguem adaptar e vivem anos e anos não conseguem adaptar e estão vivendo sem adaptar mesmo. De que maneira você reconhece? Reclamando demais. É, Reclamando da cultura. isso é universal, né? Né? E treinamento intercultural para gestores e funcionários. Então, quando a empresa a gente é terceirizada, tem sempre um responsável. E é interessante que esse responsável tenha assim essas versões híbridas no sentido que nem eu, né? Ah, vivi no Brasil, eu sei a cultura do Brasil com a cultura do Japão. Isso facilita muito na parte de gestão, quando a gente entende as duas culturas. Então é muito difícil, por exemplo, se você está lá no Japão com essa cultura tão rígida, um japonês compreender por que que você não consegue adaptar. Uhum. Então é interessante que tenha assim um responsável que possa dizer, não, ele não fez isso por mal, é porque, sabe, tipo, que entre ali no Seja meio. interno. Sim. É, justo, necessário, né? Bom, vamos passar para a próxima, que já estamos finalizando aqui. Bom, aqui eu coloquei aqui o que nós vamos falar na próxima semana, que eu vou aprofundar sobre o Kaizen, que falei bem no início, que são 5S. A filosofia da melhoria contínua. Existem livros, existe pessoas incluindo na palestra e empresas que adotou realmente essa metodologia aqui no Brasil. Então, vamos explorar sobre essa disciplina que como que faz para ter essa melhora contínua no mesmo estando trabalhando no mesmo lugar, sabe? No mesmo cargo, e como implementar nas equipes e alcançar ali a excelência operacional. E se inscreva no canal, que eu deixei um lembrete, se inscreva no canal aqui para acompanhar tanto a série que a gente vai estar aqui colocando e também as séries que a gente já colocou aqui, né? Que a Belle conduziu ali 10 capítulos falando sobre negócio, sobre talento. E gostamos também de ter a sua avaliação, sabe? Para saber a nossa direção, se está ajudando, se está colaborando com alguma parte ali, né, da vida pessoal, profissional, né, Sim, Belle? exato. E ver se identifica, onde se identifica, tem alguma história para contar que se conecte com tudo que foi dito, né? Como a gente disse, das últimas conversas para cá, tudo tá fazendo, tudo tá se conectando, tudo tá fazendo muito sentido, tudo se complementa, né, Kelly? E, nossa, eu fiquei aqui pensando, meu Deus, eu no Japão acho que me dou bem. Acho que depois desse seriado assim de conteúdo, você vai ficar apaixonada e vai querer conhecer o Japão para ver se é verdade. Será O que que o que ele tá uma falando das é coisas, verdade? uma das coisas que me, não, acredito, imagina, claro que eu acredito, é que hoje né, vejo muito a importância desses fatores que você apresentou. E se a gente for levar para um ambiente mais complexo, né, que nem você apresentou de uma multinacional, realmente precisa de muita regra, porque senão você não dá conta. Então, tem que seguir pela disciplina mesmo.
O E ser muitas humano pessoas falam assim, Kelly, como você é, consegue ser disciplinada? Imagina, como não, depois de ter tido essa experiência intensiva, né, na minha vida, sim, e isso aplico nos meus trabalhos, tanto uhum, nas com certeza, aulas, sessões. mesmo. Claro, E também eu quero levar esse conhecimento para mais profissionais. Eu acredito que se você tiver um pouquinho desse conhecimento, sabe, dessa visão de como que é a disciplina, que a disciplina é uma coisa, ai, regra, tenho que fazer, mas sim, é o autocontrole, é responsabilidade em gostei muito conjunto, não é disso. só meu, Gostei sabe? bastante disso. Exatamente, quando a gente pensa que o mundo depende da gente, se torna muito pesado caminhar. Por isso que a gente é tão solitário no mundo dos negócios, assim, se sente sozinho. Nossa, eu gostei muito de olhar por essa perspectiva, a disciplina. Bom, tem muitas perspectivas aí, inclusive a da reflexão também me chamou bastante atenção. Enfim, né? Você Furicairi. vai trazendo. É, gostei muito. Eu fiquei, na verdade, curiosa para saber os próximos, mas já sabemos que vai ser no próximo encontro. Nossa, só essa aula. Eu amei. Aula, assim, eu falo, Bom, gente, porque tem muita coisa que a gente carrega, né, que a gente associa, mas também tem muita coisa que a gente olha por uma outra. Aliás, você falou sobre isso, né? Você falou, velho, você vai olhar por outra perspectiva, as coisas que a gente vai. tem falado aqui. Eu falei, é Sim. mesmo. E eu olhei por outra perspectiva. Faz sentido, né? Elas têm afinidades de fato, mas aí você olha por uma outra ótica. Achei muito interessante. Gostei, já estou curiosa para os próximos. Gente, estou aqui, olha, do zero com vocês, viu? Aprendi muito com a Kelly. E falando só para terminar aqui sobre essa reflexão, no reflexão profunda, eu acho que é da nossa cultura, sabe? Fazer reflexão e falar de tudo, assim como se fosse uma sessão de terapia. Adoro. Os japoneses, ele olham e falam, eu vou voltar para trás, porque tá atrás de mim, é algo que eu vivi. Mas o kaeri, que é o furikaeri, que significa volto, também significa eu volto com ele. Então, se for para colocar num contexto filosófico mesmo, então aonde você está, onde você vai, está com você. Você não pode ficar lá o seu passado. Ele está lá para Uhum. visitar. O seu passado Hum, existe dentro de você, somente para você fazer uma visitinha e levar adiante. Então, que nós possamos refletir no nosso modo de o que que você tem visitado, né? Se você está visitando ou você está ficando lá para trás no seu passado e está carregando o seu passado para algo novo que está por vir, muito bom. né? Levar essa reflexão. Deixa essa reflexão aqui. Eu já tô com ela. Existe uma sutil diferença aí, gente. Às vezes a gente não consegue olhar para o passado sem deixar ele ali no lugar dele, ou só aprender, né, o que precisa, ou alimentar daquilo que realmente é necessário para gente, que nem rever nossas raízes, enfim, que a gente falou, né, sobre isso, sobre as empresas. Tem gente que vai e fica, né, e carrega isso. Então tem essa diferença e isso é muito importante ser ressaltado. Muito bom. Sim, Deixa essa reflexão aqui, deixa essa pessoal. E, gente, reflexão. reflitam. O que vocês fazem com os passados de vocês, com o É, passado de vocês? Vocês visitam ou vocês carregam? Como é que é isso? Muito né? bom. Num país que teve tragédia, né? Como. Uhum. E constantemente tem, né? Imagine se essa cultura ficasse no passado carregando tudo isso, né? Sim, Quantas perdas, né? Quantas. e a carga, a dor constante, né? Não, mas com isso fez o quê? Um império, né? Então que nós possamos sim ir ao rumo do nosso império aí através de tudo que a gente passou. Perfeito. Beijo, Adorei. beijo, gente. Até semana que vem com Exatamente. mais cultura japonesa.
Até a próxima, gente. Tchau. Até!